Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, a lição de número 9, Vivendo a Lei. Antes de eu falar desse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Vamos para a lição daqui da Escola Sabatina, a lição de número 9, Vivendo a Lei. E o verso áureo diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês viram que dos céus eu lhes falei: Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Deus desejava que seu povo fosse diferente das nações vizinhas. Queria que fosse estabelecido como uma consagrada comunidade de fé sob sua liderança e autoridade. Todos estariam sujeitos à sua lei. Os juízes seriam nomeados como administradores da lei. E os sacerdotes deviam ensiná-la. Os pais também teriam um papel essencial. Em qualquer cultura, as leis revelam os ideais, objetivos e caráter do legislador. Por exemplo, quando o faraó ordenou que os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos, essa lei revelou que ele era maligno. Por outro lado, se um governante decretasse que os jovens de 18 anos deviam receber educação superior gratuita, muitos considerariam essa evidência de sua generosidade e de seu desejo de que o povo prosperasse. A lei de Deus revela quem ele é, ou seja, sua bondade, amor, valores, retidão e suas restrições contra o mal. Assim como a lei é santa e justa, Deus também o é, ao criar condições para uma vida mais plena. A lei também ajuda a nos proteger de perigos e infortúnios. O respeito a Deus, ao próximo e aos valores da vida eram base de seu sistema legislativo. Então, como que nós vivemos da lei? Obedecendo a Deus. Se nós amamos a Deus, nós obedecemos a sua lei. Deus é amor, mas também é justiça. A lei de Deus é o caráter de Deus. A lei mostra o que Deus é. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A lei é santa, justa e boa. Vamos para a parte de domingo. Código da Aliança. No Sinai, com a entrega da lei, Deus estabeleceu a base para ensinar seu povo que, por meio da conexão com ele, poderia ter uma vida santa, mas com os princípios da lei precisavam ser aplicados na vida cotidiana. Deus deu leis adicionais, chamada de Código da Aliança. Era responsabilidade dos juízes zelar por essas leis e aplicá-las corretamente. Com a mente cegada e pervertida pela escravidão, pelo paganismo, os israelitas não estavam preparados para valorizar completamente os princípios de grande alcance dos 10 preceitos de Deus, para que os deveres expressos no Decálogo pudessem ser mais plenamente entendidos e executados. Foram dados preceitos adicionais que ilustravam e aplicavam os princípios dos 10 mandamentos. Essas leis foram chamadas de juízos, tanto porque eram organizadas com sabedoria e equidade infinita, quanto pelo fato de que os magistrados deveriam julgar de acordo com elas, diferentemente dos 10 mandamentos. Foram transmitidas particularmente a Moisés, que as deveriam comunicar ao povo. Está escrito em Patriarcas e Profetas, página 260 e 261. Então, quem deu a lei para Moisés no Monte Sinai? Quem escreveu a lei para Moisés no Monte Sinai? Foi Deus, com seu próprio dedo. Deus escreveu os 10 mandamentos e deu para Moisés, e Moisés foi lá comunicar para o povo os 10 mandamentos. Aqui em Êxodo 21, verso do 1 a 32,
Quais regulamentos específicos foram dados a respeito de escravos hebreus, homicídios e lesões corporais? O Código da Aliança ocupa vários capítulos. Está lá em Êxodo 21, Êxodo 22 e Êxodo 23, verso do 1 a 19. Todos esses regulamentos e leis tinham o objetivo de conter o crescimento do mal e construir uma sociedade organizada. Então, tem que ter lei. A lei de Deus é o quê? É para conter o crescimento do mal. A lei de Deus é a lei moral de Deus. Nos mostra o quê? Que devemos obedecer. Se você obedece à lei de Deus, você é abençoado. Deus está com você a todo momento. Agora, se você não obedece, você faz coisas erradas, mata, rouba, desonra pai e mãe, cobiça, aí você não está guardando a lei de Deus. Os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus é o amor a Deus. Deus falou, não façam deuses, não adorem ídolos. Então nós não devemos se prostrar na frente de um ídolo, de uma imagem, porque a imagem ela não salva você. A imagem ela tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, entendeu? A imagem é isso. Se você colocar uma imagem na estante da sua casa, a imagem vai ficar ali. Ela não vai falar com você, não vai te salvar. Quem salva você? Quem está com você? Quem ouve você a todo momento? É Deus. Deus é que te ouve. Quando você está orando a Deus, Deus está te ouvindo a sua oração. Uma imagem não vai ouvir a sua oração. Não vai responder você. Quem responde é Deus. As leis que regulamentavam a escravidão eram peculiares e não devem ser confundidas com a prática cruel e perversa da escravidão moderna ou medieval. Os escravos hebreus eram protegidos e valorizados. Nas sociedades modernas e medievais, servos e escravos eram propriedades de seu dono, que podia fazer o que quisesse com eles. Então, quando o povo de Israel estava no Egito, ele era propriedade de quem? Dos egípcios, do rei do Egito. E o rei do Egito podia fazer o que quiser com eles. Como que o rei do Egito fazia? Maltratava os hebreus, humilhava os hebreus, não dava descanso para os hebreus. Que os israelitas, eles clamaram a Deus pedindo que um libertador. Quem foi o libertador do povo de Israel? Foi Moisés, através de Deus. Deus mandou Moisés para tirar o povo da escravidão. Quanto tempo o povo de Israel ficou escravizado no Egito? 400 anos. Agora imagine ficar 400 anos escravizado no Egito, sendo maltratado, humilhado, chicoteado. Até senhores de idade trabalhavam, mulheres de idade trabalhavam, crianças trabalhavam na escravidão. Eles não tinham descanso, era todo dia trabalhando. Olha como que era a escravidão no Egito. E agora, como que é a servidão? Como que eram as leis bíblicas na escravidão? As leis bíblicas, porém, regulamentavam as coisas de modo distinto. A servidão era limitada a 6 anos, que está lá em Êxodo 21, verso 1 e 2, e Jeremias 34, verso do 8 a 22. No 7º ano, todos os escravos tinham que ser libertados, a menos que quisesse ficar com seu senhor. Os senhores também tinham que dar-lhes descanso no sábado. Então, o senhor dos escravos tinha que dar descanso no sábado para os escravos, para eles descansar. Essa era a lei, as leis bíblicas, diferente daquela escravidão medieval, aquela escravidão que os servos eram propriedade do seu dono e o dono podia fazer com eles o que eles quisessem.
Na lei bíblica, não. Os donos dos seus escravos tinham que dar descanso para ele no sábado. E prover o quê? As suas necessidades essenciais. Na lei bíblica, era assim. Vamos para a parte de segunda, mais leis. Em sua misericórdia, Deus ensinou os juízes a lidar com as pessoas em situações relacionadas aos direitos de propriedade. A Bíblia apresenta estudos de caso, indicando, por exemplo, o que fazer se um boi atacasse o boi de um vizinho, se as pessoas roubassem um animal doméstico e o vendessem, se os animais pastassem no campo ou no vinhedo de outra pessoa, se um item que alguém tomasse emprestado fosse roubado, ou se um animal alugado fosse ferido ou morresse. Está lá em Êxodo 21, verso do 33 a 36. E Êxodo 22, verso do 1 a 15. Lá falam dessas leis. De o boi, do animal, das pessoas, roubasse um animal doméstico. Lá fala tudo dessas leis. Que vocês leiam esses capítulos. Êxodo 21, verso 33 a 36. E Êxodo 22, verso do 1 a 15. Aqui em Êxodo 22, verso 16 a 31, e Êxodo 23, do verso 1 a 9, quais questões foram tratadas nessas leis e de que maneiras? A lei de Deus são para ajudar porque Deus nos ama. As leis de Deus incluíam diferentes questões. Havia regulamentações contra rebaixar ou humilhar as pessoas. Deus não queria que houvesse exploração. Deus não queria que houvesse exploração. E também Deus não quer que haja exploração hoje. Fica explorando pessoas, explorando no serviço. Isso Deus não gosta. Em sua misericórdia, ele procurou corrigir as tendências pecaminosas do coração humano e restringir as inclinações naturais das pessoas. Com isso, a sociedade seria mais segura, o mal eliminado e bons relacionamentos interpessoais cultivados. A justiça e amor devem governar as ações. A justiça o quê? E o amor deve o quê? Governar as ações. Então, nós vemos aqui que Deus não gosta de injustiça. Se você está sendo injustiçado hoje, fique tranquilo. Deus está vendo que você está sofrendo injustiça. Fique calmo, não fique apavorado, que Deus ele vai trazer justiça. A justiça de Deus jamais falha, mas a justiça deste mundo ela é falha, ela falha. Mas a justiça de Deus não, ela é eterna e nunca falha. Aqui em Êxodo 23, versos do 10 a 19, qual era o propósito do sábado e das festas? Quando o povo de Israel fazia as festas, qual que era o propósito das festas e do sábado? O sábado e as festas eram momentos de adoração, trazendo à memória eventos cruciais da história da salvação. A adoração era regulamentada de modo minucioso, porque era a base teológica para as outras atividades. O sábado foi estabelecido na criação, que está lá em Gênesis, capítulo 2, versos 2 e 3, e Êxodo 20, versos do 8 a 11. Estava conectado à libertação de Israel, que está lá em Deuteronômio, capítulo 5, versos do 12 a 15. E de forma poderosa, aponta para a adoração a Deus como Criador, Redentor e Senhor. Em Marcos 2, dos versos 27 e 28. Entretanto, havia 3 festas importantes que Israel deveria celebrar a cada ano. Primeiro, qual é a primeira festa? A Páscoa.
ou festa dos pães sem fermento, que ocorria na primavera do hemisfério norte, entre março e abril. Então a festa da Páscoa acontecia entre março e abril, ou a festa dos pães sem fermentos, que ninguém podia comer pão com fermento, só o sem fermento. Porque a Páscoa, o que era celebrada a Páscoa? Era o cordeiro. O cordeiro era morto. Comia o cordeiro. Quem que era esse cordeiro? Jesus Cristo. Quando Deus falou para Moisés, fala para o povo de Israel passar aquele sangue nos umbrais da porta. Aquele sangue simbolizava o quê? A salvação, o sangue de Cristo. Quando o anjo da morte passou por entre Israel, ele viu a marca do sangue, passou reto, foi para os egípcios, que morreram todos os primogênitos dos egípcios. E a segunda festa era o Pentecoste, ou festa da colheita, ou das semanas, 7 semanas após a festa anterior, começando assim 50 dias depois. E a terceira festa que tinha que fazer, festa dos tabernáculos, ou das cabanas, ou festa da colheita, no outono, entre setembro e outubro. Essas festas estão lá em Êxodo 34, versos 18 a 26, Levítico 23, dos versos do 4 a 44, e Números 28, dos versos 16 a 31, e Números 29, versos do 1 a 40, e Deuteronômio 16, versos do 1 a 16. Lá falam de todas essas festas que o povo de Israel tinha que celebrar para Deus. Então as festas e o sábado era um momento de adoração para Deus. Era um momento de estar com Deus, conectado com Deus. Que é o sábado, o memorial da criação. Você vê tudo que Deus criou. Por isso fala, memorial da criação. O plano original de Deus. Quais métodos Deus desejava usar para conquistar a terra prometida? Está lá em Êxodo 23, dos versos 20 a 33. Qual método Deus falou? Para não adorar os seus deuses, para não fazer acordo com eles, para não adorar os deuses das outras nações, e não fazer acordo com eles, e não deixar esses povos morar no meio de vocês. Porque se esses povos morassem no meio do povo de Israel, esses povos iam fazer Israel adorar os seus deuses. Por isso que Deus falou, não façam acordo com eles, não façam aliança com eles. Não era a intenção de Deus que os israelitas lutassem por seu novo território. Canaã havia sido prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó, e deveria ter sido recebida como uma dádiva especial de Deus para Israel. O modelo para a conquista da terra prometida foi apresentado durante a travessia do Mar Vermelho. Deus lutou por seu povo e deu a ele vitória completa sobre os exércitos que planejavam destruí-lo, que está lá em Êxodo 14, versos 13 e 14. Os egípcios foram derrotados porque o Senhor interveio milagrosamente. Da mesma forma, na época do rei assírio Senaqueribe, Deus derrotou o exército assírio, mesmo sendo vasto, fortemente equipado e bem treinado, mas sem que os israelitas tivessem que lutar. Deus concedeu a vitória porque o rei Ezequias confiou na mensagem divina dada por meio do profeta Isaías, que está lá em 2 Reis 19, 35 e Isaías 37, 36. Deus falou para Isaías falar para Ezequias, olha, fala para Ezequias ficar sossegado, ficar tranquilo, que o exército de Senaqueribe vai ser derrotado. E quem foi que derrotou o exército da Síria? Deus. Israel não precisou lutar por nada. Deus acabou com o exército assírio. Por quê? Porque Ezequias confiou na mensagem divina dada por meio do profeta Isaías. Deus informou a Abraão que a terra prometida não seria imediatamente dada aos seus descendentes, mas somente após 400 anos. Como eu falei para vocês, quanto tempo o povo de Israel ficou escravizado lá? 400 anos, que está lá em Gênesis capítulo 15, verso do 13 a 16.
Porque o motivo estava relacionado à maldade dos habitantes da terra de Canaã. Deus estava misericordiosamente trabalhando com aqueles povos, dando-lhe um longo período de graça para se arrependerem. Olha como Deus foi misericordioso com aqueles povos. Deus deu um tempo para aquele povo se arrepender, para aquele povo se converter, se entregar a Deus. Mas eles não se entregaram. Eles não se entregaram, não se arrependeram, continuaram adorando seus deuses. Deus ainda foi misericordioso, deu um tempo para eles, um período de graça para eles se arrependerem. No entanto, eles continuaram que na rebelião contra Deus e seus valores. Por isso, quando a iniquidade daquelas nações estava completa, Deus estava pronto para dar o território aos hebreus como uma nova pátria. Além disso, o Senhor prometeu que expulsaria as nações à frente de Israel por 2 métodos incomuns, mas bastante eficazes. Primeiro, enviando terror sobre as nações ímpias. Segundo, com vespas que as expulsariam antes que os israelitas chegassem ao novo território. Seus inimigos simplesmente abandonariam o lugar e fugiriam. Que está lá em Êxodo 23, verso 27 e 28. O papel crucial na conquista da terra prometida seria desempenhado pelo anjo de Deus. Esse mensageiro, quem que era? Esse anjo de Deus? Era Cristo. Cristo que guiou Israel, conquistou o território e os protegeu. Então, Cristo ali que protegeu os israelitas. Ele estava na coluna de nuvem que os guiava de dia. Porque durante o dia o deserto é muito calor. Muito calor. E Cristo guiava o povo de Israel com uma nuvem, para o povo não passar calor. E de noite no deserto? É muito frio. E Cristo aquecia eles numa coluna de fogo à noite. Israel tinha que prestar atenção e ouvi-lo, porque ele tinha autoridade divina. Então, Cristo tinha autoridade divina. Está lá em Êxodo 23, verso do 20 a 23. O desafio à vontade de Deus e a descrença em sua liderança dificultaria o avanço dos israelitas. Então, o que o povo de Israel tinha que fazer? Crer somente e acreditar em Deus, ter fé. Porque Deus estava ali com ele, Cristo estava ali com eles. Numa coluna de nuvem e numa coluna de fogo durante a noite. Parte de quarta-feira. Olho por olho. Em Mateus capítulo 5, versos 38 a 48. Como Jesus interpretou o significado da lei. Olho por olho e dente por dente. Como devemos aplicá-la hoje. Foi no Sermão do Monte, Jesus Cristo citou o texto do Antigo Testamento, com os quais seus ouvintes certamente estavam familiarizados. No entanto, ele falou contra as interpretações rabínicas comuns que ao longo dos séculos haviam se afastado do propósito original dessas leis. Ou seja, a tradição humana não apenas escondeu o propósito da palavra de Deus, mas em vários casos distorceu seu significado, a intenção. Pense, por exemplo, na lei que os fariseus criaram a respeito do sábado. Jesus estava restaurando essas leis ao seu propósito original. Que leis os fariseus colocou sobre o sábado? Jesus veio aqui e colocou para eles o verdadeiro sábado. O que os fariseus faziam? Os discípulos estavam colhendo espigas nos dias de sábado. Eles foram lá falar para Jesus: olha, o que os teus discípulos estão fazendo é errado. Jesus falou para eles assim: o que fez Davi quando estava com fome? Eles comeram os pães da preposição, os pães que eram feitos pelos sacerdotes. Só eles poderiam comer. E que dia que era esse? Sábado. Eles comeram. Os discípulos podiam colher espigas e comer ali no local. Porque é o certo, eles podiam colher e comer.
só não podiam passar a foice, levar embora, eles tinham que comer ali no local. O que os fariseus faziam? Eles não podiam ver alguém carregando uma maca, que eles falavam, não pode carregar uma maca, que é dia de sábado. Aí que Jesus falou, olha, vocês estão fazendo essas leis erradas. Então Jesus veio para corrigir, colocar o propósito original da lei. No Sermão do Monte, ao dirigir seus ouvintes de volta à intenção e significado originais dos textos bíblicos, Jesus estava buscando corrigir algumas dessas interpretações equivocadas. Ele disse, vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, lhe digo. O texto de Êxodo 21, 24 e Mateus 5, 38, que menciona olho por olho, dente por dente, é conhecido como lei talionis, ou lei de talião. Essa frase também ocorre em outras partes da Bíblia. Está lá em Levítico 24, verso 20 e Deuteronômio 19, 21. A intenção original dessa lei era impedir que as pessoas fizessem justiça com as próprias mãos e assim evitar toda forma de vingança pessoal. Ela deveria acabar com as rixas de sangue ou retaliação sem que houvesse um julgamento prévio. Os danos tinham que ser avaliados pelos juízes. Então, a compensação monetária adequada seria estabelecida e paga. A justiça deveria ser feita, mas de acordo com a lei de Deus. Jesus Cristo, que deu essas leis sociais a Moisés, sabia o propósito dessa lei. Portanto, ele poderia aplicá-la de forma objetiva, de acordo com sua intenção original. O motivo por trás dela era trazer justiça e reconciliação, restaurando a paz. Alguém poderia argumentar que, em certo sentido, a justiça envolvia algum tipo de vingança? No entanto, a aplicação correta dessas leis era uma tentativa de encontrar o equilíbrio adequado entre justiça e vingança. Que nem eu falei, você que está sofrendo injustiça, fique calmo. Por quê? Saber que um dia a justiça será feita nos ajuda a lidar com a injustiça do mundo. Quem vai trazer justiça a esse mundo? É Deus. Aquelas pessoas que fizeram injustiça, que humilharam outras pessoas, que maltrataram outras pessoas, Deus vai vir trazer justiça para essas pessoas. Então nós não podemos fazer vingança pelas nossas próprias mãos. E vai falar aqui na lição de quinta-feira, a vingança. Você pode fazer vingança com suas próprias mãos? Você pode se vingar de alguém que fez mal para você, que maltratou você? Será que a Bíblia fala que você pode fazer vingança? Vamos ver o que a Bíblia fala. Aqui em Romanos 12, verso 19 e Deuteronômio 32, verso 35. Olha o que diz aqui. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança. A quem pertence a vingança? A Deus. É Deus que vai trazer a vingança contra essas pessoas más. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Vamos ver Romanos 12, verso 19. Romanos 12, verso 19. Sabe que você pode fazer vingança com as suas próprias mãos? Não. A vingança pertence a quem? A Deus. Vamos ver Romanos 12, verso 19. Olha o que a Bíblia vai dizer. 12, verso 19. Olha o que diz. Meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus que dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem, eu me vingarei e aceitarei conta com eles, diz o Senhor. Então a vingança pertence ao Senhor, não a você. Então você não pode fazer vingança com suas próprias mãos. É Deus que pertence à vingança, não a você. Vamos para Deuteronômio 32, verso 35. Olha o que a Bíblia diz. Também Deuteronômio 32, verso 35. Verso
35. Deuteronômio 32, verso 35. Olha o que diz aqui. Deus se vingará, ele acertará contas com eles. Virá o tempo que os inimigos cairão. O dia da desgraça deles está chegando depressa. Você pode fazer vingança com suas próprias mãos? Não. A vingança pertence a Deus. É a Deus que vai trazer a justiça. Então, por isso que Deus ainda, em sua misericórdia, Ele quer que as pessoas se arrependam. Que as pessoas se arrependam de coração e se converta de todo o seu coração e se volte para Deus. Porque Deus, Ele não tem prazer na morte de ninguém. Mas nós entendemos o que? Que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E Deus há de trazer justiça a esse mundo para aquelas pessoas que continuam fazendo a maldade. Deus vai trazer justiça. Como eu falei, a vingança pertence ao Senhor e você não pode fazer vingança com suas próprias mãos. A Bíblia nos falou, porque é a palavra de Deus. Até que o Senhor trouxesse a justiça eterna, era dever dos juízes do antigo Israel implementar a lei, determinar punições justas quando ocorresse dano ou lesão. Mas primeiro eles precisavam dos fatos. O problema era que os mestres da lei da época de Cristo aplicavam essa lei de uma forma que abria a porta para a vingança pessoal. Olha só como eles faziam da lei virar uma vingança pessoal. Faziam de qualquer jeito, do jeito deles, não do jeito de Deus. Ao fazer isso, o princípio foi tirado de seu contexto e o propósito original foi distorcido. Consequentemente, eles acabavam defendendo exatamente o que a lei proibia. Eles defendendo o que a lei proibia. Não o que a lei mandava eles fazer. O que a lei proibia, eles defendiam. Né? Vocês veem aquele caso da mulher adúltera? Que foi pega em adultério? Só levaram a mulher para Jesus, acusando a mulher. E cadê o homem? É que está o homem e a mulher. Por que só levou a mulher? Olha como eles faziam da lei que eles queriam. Né? Sendo que ali que Jesus, ele escreveu na areia todos os pecados dos que estavam ali para querer apedrejar a mulher. Né? Aí Jesus falou assim, ó, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Jesus sabia todos os pecados daquelas pessoas que estavam ali. Até dos mestres da lei, fariseus, todos que estavam ali tinham pecados. Não era só a mulher. E Jesus perdoou aquela mulher adúltera. Que Jesus falou assim, ó, cadê os teus acusadores? Te condenaram? Ninguém me condenou, Senhor. E Jesus falou para ela, muito menos eu te condeno. Vá em paz e não peques mais. Jesus perdoou ela, sendo que aquelas pessoas que estavam ali queriam apedrejar ela. Você está vendo como é que é as coisas? Você precisa de fatos. Você precisa de provas. Em Mateus capítulo 6, verso 4 e verso 6, Mateus 16, verso 27, e Lucas 6, 23 e 2 Timóteo 4, 8, o que esses textos nos dizem sobre como Jesus vinha os princípios de recompensa e punição. Jesus não era contra o princípio de recompensa e punição. Justiça é uma questão de princípio, é parte essencial da vida. No entanto, ninguém deve assumir por si mesmo o papel de juiz, júri e carrasco. Quão fácil seria distorcer a justiça? Não cabe a nós retribuir o dano. Se precisamos lidar com o mal, isso deve ser realizado por um tribunal constituído. É o trabalho dos juízes. Nesse contexto,
Jesus disse que devemos ser perfeitos, como é perfeito o Pai que está no céu. Mateus 5,48. Como podemos ser perfeitos como o próprio Deus? O amor altruísta é a característica essencial de Deus. Ele ensina seus filhos a amar os seus inimigos e orar por aqueles que perseguem. Você pode maltratar o seu inimigo? Você pode matar o seu inimigo? Se ele maltrata você, o que você deve fazer? Ser diferente com ele. Falar do amor de Deus para ele. Falar de Jesus. Jesus fala para amar os seus inimigos. Jesus fala isso em sua palavra. Amar os seus inimigos e orar para aqueles que te perseguem. É isso que Jesus fala para nós fazer. Não chegar a maltratar seu inimigo só porque ele te desejou mal, você vai fazer o mal para ele? Não. O que fala na Bíblia? Você tem que pagar o mal pelo bem. O mal com bem. Pague o mal com bem. É difícil? É difícil você fazer isso, mas se você tem a graça de Deus em seu coração, você tem Deus em seu coração, você vai perdoar o seu inimigo de tudo de errado que ele fez para você. Você vai perdoar. É difícil? É. Mas se você tem Deus no coração, você consegue. Que Deus vai tirando aquela maldade do seu coração. Deus vai tirando. Quando você vai conversando com Deus, Deus vai limpando você. É isso que Deus faz conosco. A verdadeira perfeição é amar, perdoar e ser misericordioso. Em Lucas 6, verso 36. Mesmo em relação àqueles que não merecem. Olha só que fala na Bíblia. Mesmo com relação àqueles que não merecem. Perdoa. É difícil? É. Mas tem que perdoar. Porque se você perdoar, você vai ficar seu coração vai ficar mais tranquilo. Porque Deus está com você. Esse princípio, as ações às quais ela conduz, é o que significa refletir o caráter de Deus. Porque quando nós perdoamos, nós refletimos o caráter de Deus. Deus perdoou você. Deus te perdoa todo dia. Quando você ora a Deus pedindo perdão, Ele te perdoa. E por que você não pode perdoar também? O perdão vem de Deus. Se Deus te perdoou e você não tem que perdoar também, quem somos nós para não perdoar? Fique tranquilo. Que nem eu falei, Deus vai vir trazer justiça para aquelas pessoas que fazem maldade, que maltratam, que humilham. Deus está vendo tudo. Apenas nós temos que confiar em Deus e deixar Deus fazer justiça. Porque a vingança pertence a Deus e não a você. Que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em seus corações. E até meu próximo vídeo. Tchau. Que vocês tenham uma boa semana.